Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos trazer para vocês a Coelogine cristata. Se você gostou, aproveita para se inscrever no canal, deixe o seu joinha e bora lá! A Coelogine é uma orquídea epítifa originária das montanhas do Himalaia e uma das mais cultivadas pelo mundo. Ela é conhecida popularmente como orquídea anjo, orquídea branca neve, e ela possui belas flores, franjadas com pétalas e sépalas de uma brancura imaculada e uma mancha amarelo-ouro no labelo. São facilmente reconhecidas por sua robustez e abundantes flores, intrigantes e delicadas, frequentemente de cor creme, mas também brancas, verdes ou alaranjada, muitas das quais perfumadas durante o dia e que geralmente duram semanas. Floresce no final do inverno e no início da primavera. A florescência surge na base dos pseudobulbos velhos e são pendentes, podendo ter mais de 10 flores cada. O rizoma é curto, fazendo com que seus pseudobulbos fiquem bem próximos uns dos outros, e eles são, em geral, redondos e levemente alongados. Algumas cultivares apresentam flores perfumadas, enquanto outras não. Plantada em um cesto suspenso, a Coelogine em flor acrescenta um charme delicado e romântico a qualquer ambiente. Por não precisar de sol direto, pode ser cultivada dentro de casa, em banheiro, sala de estar, etc., desde que próximo a uma janela com uma boa iluminação. No entanto, ela prefere uma boa varanda coberta, protegida dos ventos fortes, de uma forma que possa se beneficiar do ar fresco da noite. Entre as orquídeas, não é considerada uma espécie de floração muito durável, mas se comparada às outras famílias de plantas, é de duração considerável, servindo perfeitamente como flor de corte em arranjos e buquês. Seu cultivo deve ser sob luz difusa, em substrato próprio para epítifas, ou seja, de material poroso, leve, drenável e com uma boa capacidade de retenção de água e nutrientes. A irrigação deve ser frequente, de forma que o substrato permaneça úmido, sem nunca encharcar. Fertilize semanalmente na primavera e no outono, com fertilizantes próprios para orquídeas e de liberação lenta. Mas como proteger a sua orquídea Coelogine? Ao contrário de que muita gente imagina, as orquídeas não são sensíveis, são robustas e resistentes, mas é normal a qualquer ser vivo que elas podem morrer ou adoecer. Elas também estão sujeitas a ataques de insetos e parasitas que podem gerar infecções e acabar levando à morte. Porém, não é necessário virar-se em quatro para garantir a sua boa saúde. É muito menos gastar rios de dinheiro para isso. Para combater as pragas e as doenças, o principal hábito que devemos observar é a higiene. Por exemplo, quem usa telas na estufa para proteger as plantas deve mantê-las sempre muito limpas. Não se deve também cuidar das orquídeas ao mesmo tempo e no mesmo espaço que se está cuidando de outra planta. Acabe com os desníveis do solo quando este existirem. Tampe os furos, acabe com as frestas, os buracos nas paredes, no local onde elas estão, e não deixe que acumule lixo perto das plantas. Todas essas dicas citadas acima ajudam as pragas a chegarem mais próximos das suas plantas e gerarem doenças perigosas. Limpeza. Considere uma daquelas dicas que servirá para usar com qualquer espécie de planta que você tem em casa. O lugar onde elas serão mantidas deve ser muito limpo.
Limpe o chão com água e sabão. Além disso, utilize produtos como cloro, que ajudam a desinfetar o ambiente. Essa é uma forma de prevenir a entrada de insetos e fungos. Além disso, não se esqueça de aplicar os inseticidas e fungicidas. O ideal é que esses produtos sejam usados a cada 3 meses. Falando um pouco das pragas que podem atacar a sua orquídea e o que por isso você deve estar sempre atento para defendê-las, a mais comum é o percevejo da orquídea, podendo dizer que essa praga faz aquele estrago porque suga a seiva da planta e depois de colocar o seu veneno consegue matá-la em pouco tempo. Outro grande vilão contra a boa saúde das orquídeas são os pulgões, porque eles conseguem se espalhar muito rapidamente e também levam à morte. Porque como os percevejos sugam a seiva da planta, ela acaba desnutrida. Esse tipo de praga é levado para a planta através das formigas. Também não menospreze o poder de destruição das conchonilhas, que são capazes de acabar não com uma única orquídea, mas com o orquidário inteiro. E isso em bem pouco tempo, porém essa praga é mais fácil de ser combatida. Aqui no canal nós temos um vídeo ensinando como fazer em casa uma receitinha para você acabar de vez com a conchonilha em suas orquídeas. Fique de olho também na vespinha negra, que prefere atacar os bulbos, enquanto os caracóis, outros problemas para as orquídeas, devoram exatamente o lugar onde as flores das plantas deveriam nascer. E não para por aí. Além dessa praga que foram citadas, vírus, fungos e parasitas também podem criar problemas para o seu cultivo de orquídeas. Então, use o ditado que diz: antes prevenir do que remediar. Cuide bem das suas plantas e principalmente observando a questão da higiene e de cada vaso. Em lugares com inverno frio, é interessante permitir-se um pouco de luz solar direta nessa estação, preferencialmente pela manhã ou à tardinha. Em orquidários, o ideal é um sombreamento de 70% e alta umidade. A Coelogine aprecia o clima ameno e altitudes acima de 1000 metros, necessitando de noites frias para florescer. A sua multiplicação é feita por divisão de planta, permanecendo ao menos com 4 pseudobulbos por muda. Não dividir em excesso, sob pena de enfraquecer a planta. Comercialmente, multiplique-se por semente e também por cultivo de meristemático in vitro. Obrigado pela sua visita. Agradecemos por você ter ficado até aqui e se você tiver alguma sugestão e dicas de algum assunto que você quer que vire um vídeo aqui no canal, coloca aí nos comentários. Um grande abraço, tchau, tchau!